Bom dia, ser igreja, bem-vindos. Que bom quem conseguiu ir ontem e acordar hoje para estar aqui, glória a Deus. A gente falou na semana passada sobre um véu, o véu no rosto de Moisés. E como a gente precisa, hoje em dia, ainda tirar esse véu, né? Para a gente conseguir olhar para o Novo Testamento, para o Velho Testamento e enxergar Jesus no Novo e no Velho. E que muitas vezes a gente traz ainda esse véu, e esse véu pode ser muita coisa, é véu da religiosidade, é um véu do medo que muitas vezes a gente coloca para orar, e aí você fala assim, gente, eu não vou nem orar, porque vai que eu oro e Deus faz a vontade dele, mas a minha tá tão boa. E aí você vai colocando esse véu e a gente aprendeu como tirar esse véu. E hoje a gente vai tirar um outro véu, inclusive comecei pregando com véu na cara, e hoje a gente vai tirar um outro véu, que é o véu do tabernáculo. Pensei em trazer um lençol, falei, não vou passar por isso esse domingo, já foi muita vergonha domingo passado. E hoje a gente vai tirar um outro véu, que é o véu do tabernáculo. Que eu queria trazer uma história para vocês bem rápida, para que a gente conseguisse entender de uma vez por todas a diferença entre velha aliança e nova aliança. E por que a gente não consegue trazer doutrinas da velha aliança para homens e mulheres que são da nova aliança. E aí a gente tem essa história do dia que Moisés estava dando a lei, do dia que Deus estava dando a lei para Moisés, e eu queria chamar a tua atenção para algumas coisas que aconteceram nesse dia. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. E a sua fumaça subiu, como uma fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente. Então Deus estava falando com Moisés, dando as tábuas da lei, e algumas coisas aconteceram. Dentre elas, o monte tremia grandemente. Outra coisa que aconteceu, Moisés, ele chama alguns sacerdotes e ele faz um sacrifício, um altar de sacrifício aos pés do monte. E aquele lugar, ele simboliza uma aliança. Por quê? Porque Moisés, ele vai, ele lê os mandamentos, lê aquilo que Deus mandou. Deus não mandou só mandamento, Deus mandou instrução sobre festa, sobre tabernáculo. E ali, aos pés do monte, ele celebra uma aliança. Então, eu destaquei ali para vocês que ele edificou um altar ao pé do monte. Porque nada, gente, o livrinho bom é esse, nada está ali por acaso. Tudo tem um motivo. Então, eu queria chamar a atenção de vocês para essa parte. Ao pé do monte. E aí o que acontece? Moisés está lá com Deus, né? E o povo está lá embaixo sozinho, e o povo começa a ficar nervoso. Gente, cadê Moisés? Moisés não chega, e aí agora o que a gente faz? Ah, não, aí Arão vai, não, me dá o brinco de ouro da mulherada, me dá as coisas de ouro, que eu vou montar um bezerro de ouro, a gente vai adorar o bezerro de ouro. Ele faz um bezerro de ouro e fala para o povo, gente, agora vocês podem adorar esse bezerro de ouro, que esse é o Deus de vocês. E aí Moisés está lá em cima do Monte Sinai, e Deus olha para ele e fala, Moisés, você não está entendendo o que está acontecendo? Desce, meu filho, desce. Olha o que ele fala, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito está corrompido, e depressa se desviou do caminho que eu tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios, e disseram, esses são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Então, está lá Deus e Moisés, e Deus contando para Moisés o que estava acontecendo lá embaixo. Então, não foi uma surpresa para Moisés, a gente pensa, porque a gente sabe da história, né? Que Moisés chega, fica revoltado e quebra as tábuas da lei, acabou. Como se ele tivesse se chocado com aquela cena, só que Moisés já sabia de tudo. Moisés sabia dos detalhes, Deus falou tudo para ele, Deus falou, ó, meu filho, desce que o povo pegou, estão fazendo um bezerro de ouro, estão adorando, então ele sabia exatamente tudo que ele ia encontrar lá embaixo. Ele não foi pego de surpresa, porém, ele desce, muito bonito, com as tábuas da lei, pensando, meu Deus, vou descer, já sei o que vou encontrar lá embaixo, mas preciso cuidar das tábuas da lei, foi dada pelo próprio Deus. E aí ele chega lá embaixo e ele faz uma coisa, ele já sabia de tudo isso, ele já sabia exatamente o que estava acontecendo, só que ele arremessou as tábuas da mão e quebrou essas tábuas exatamente aos pés do monte. Exatamente aos pés do monte. Então a gente entendeu que nos pés do monte acontecia aquele sacrifício de aliança, né, representava a aliança entre Deus e o povo, e exatamente nesse mesmo lugar, Moisés, ele quebra as pedras, as tábuas da lei, aos pés do monte. E aí o que acontece? Moisés, ele fala assim, gente, vamos matar os idólatras, não dá. E o que acontece naquele dia? Caíram do povo, aquele dia, uns 3.000 homens. Então, olha os eventos que aconteceram no dia que Moisés estava recebendo a lei. Moisés estava recebendo a lei. Tremeu a terra, aconteceu uma nova aliança,
as pedras, que eram as tábuas da lei, se quebraram e houve morte. Todos esses foram eventos que aconteceram quando Moisés recebeu a lei. Terra tremeu, uma aliança começou, ele pegou as pedras, ele quebrou as pedras, mas houve morte. Beleza. Agora a gente vai ver para o dia que Jesus morreu. Vamos dar uma olhadinha exatamente no que aconteceu quando Jesus morreu. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é que na velha aliança, aconteceram coisas quando essa aliança foi dada, que apontam para a nova aliança. E a nova aliança, ela só foi necessária porque a velha tinha falhas, tinha defeitos. Senão você não precisa de uma nova, se a antiga é boa. Não precisa fazer uma coisa nova se a antiga é muito boa. Mas a nova, ela foi necessária porque a antiga não era necessária. A antiga, ela não gerava transformação, ela não gerava verdadeira comunhão com Deus. Ela não gerava perdão pleno de pecados e de natureza pecaminosa, ela não resolvia nada disso. Então foi necessária uma nova aliança. E aí a gente vê os mesmos eventos acontecendo. A terra tremeu. A terra tremeu quando foi ser instaurada a velha aliança e a terra tremeu na nova aliança. E a terra, ela treme para mostrar para mim e para você, nesse dia, ó, vamos estabelecer uma nova aliança. Pum, a terra tremeu. E a gente é feito do pó da terra. E a verdade é que muitas vezes na vida a gente precisa desses pequenos terremotos na nossa vida. Porque apesar da gente ser gente da nova aliança, muitas vezes a gente vive como gente da velha aliança, cara. E aí a gente precisa entender que às vezes a gente precisa de um terremoto da parte de Deus para dizer, cara, você está fazendo tudo errado. Você precisa viver na nova aliança e você está vivendo na velha. O Rafa trouxe esse exemplo que o Jack até falou para a gente, eu achei maravilhoso. Ele falou assim para mim, que ele era de uma igreja, ele passou muitos anos sendo legalista, e ele falou assim, olha, a sensação que eu tenho é que como se eu tivesse construído um castelo lindo, num terreno que não é o meu. E aí chega alguém e fala, cara, tu construiu um castelo maravilhoso, mas esse terreno não é teu. Você tem que construir no outro. E aí precisa de um terremoto para destruir aquele castelo, para que agora você se volte para o solo, que é o teu solo, que é o solo da graça, do favor, e comece a construir a tua vida a partir disso. Não mais a partir da lei, a partir da meritocracia. E é muito difícil, às vezes, você abrir mão de uma coisa que você passou a vida inteira construindo, porque às vezes você construiu isso no solo errado, isso dói. Mas esse terremoto, gente, ele é necessário na nossa vida, para que a gente entenda de uma vez por todas sobre qual aliança a gente está. Nós somos pessoas da nova aliança, uma aliança superior. E olha que interessante, Moisés, lembra que Moisés ele vem descendo com as tábuas da lei, ele já sabe tudo o que está acontecendo lá embaixo, mas ele quebra aos pés do monte, que é exatamente o lugar que simboliza a aliança entre Deus e o homem. E a verdade é que, sabe o que isso fala para a gente? A verdadeira aliança entre Deus e o homem não pode acontecer através de um pedaço de pedra. Ela não pode acontecer através de cumprimento de lei, de autossuficiência, de meritocracia, porque para se ter verdadeira aliança, a pedra precisa quebrar. A gente precisa de um verdadeiro relacionamento. Tanto que quando Jesus morre, o que acontece? Simbolicamente falando, as pedras fenderam-se, as pedras quebraram. Se a gente for ler em Romanos, Paulo vem dizer para a gente, sabe o quê? O fim da lei é Cristo. Ali, simbolicamente falando, quando aquelas pedras quebraram, era essa frase de Paulo, o fim da lei é Cristo. Você não vai mais gerar um relacionamento e uma aliança com Deus com base naquilo que você faz, mas com base em quem Jesus é. Ele é a verdadeira aliança, a nova aliança sob a qual você agora vai gerar um relacionamento com o teu Pai. E o que acontece? Na velha aliança, quando a lei é dada, 3.000 pessoas morreram. É uma aliança que gera morte, que gera insuficiência. Não tem como você conseguir sozinho. Enquanto essa aliança, quando Jesus morre, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Enquanto uma aliança trazia morte, para mostrar que você é insuficiente, a outra aliança traz vida, para mostrar que Ele é suficiente. Então a gente precisa de uma vez por todas entender a diferença entre a velha e a nova, e a gente está batendo nisso com vocês, para que a gente não
Não fique mais enganado nisso, sabe? Para que você entenda de uma vez por todas o que foi preciso fazer para que você hoje desfrutasse de uma vida na nova aliança e como é maravilhoso viver na nova aliança. Mesmos eventos, terra tremeu, uma aliança, fenderam-se as pedras, mas que gerou vida. Uma verdadeira aliança que gera vida. E qual foi o presente que a morte de Jesus nos trouxe? Porque é muito específico, a Bíblia é muito específica. Ela fala sobre um presente que a morte nos deu e um presente que a ressurreição nos deu. E são presentes diferentes. Olha o que fala sobre a morte de Jesus especificamente. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. A salvação, ela só é possível porque Jesus ressuscitou. Mas a salvação, ela só é possível porque, primeiro, pela morte de Jesus, você foi reconciliado. E ali eu coloquei o que significa essa palavra no original. Reconciliado. Significa voltar a ter o favor de. Uma restauração de uma situação favorável anterior. Que situação? Que restauração de situação favorável anterior é essa? Lembra quando Adão, ele desfrutava da presença de Deus? Lembra quando Adão ele podia ter um relacionamento com Deus sem medo? Que ele não tinha medo, ele não tinha vergonha da nudez, ele podia ser quem ele era diante do Criador dele. E a gente perdeu isso. Quando Adão peca, eles ficam com vergonha, eles se cobrem, eles são expulsos do paraíso. Então, a reconciliação, essa morte de Jesus, Jesus morreu. Todo mundo aqui era inimigo, aliás, ninguém existia ainda. Então, assim, todo mundo na condição de inimigo de Deus. Ou seja, não partiu de você, nunca vai partir de você, partiu única e exclusivamente dele. Dele, se reconciliar com você. Você ainda era... Pensa um inimigo, pensa uma pessoa aí que você não gosta, rapaz, uma pessoa que você fala que tem ranço. E você pegar e dar o teu filho por aquela pessoa você sabe que ela te odeia, que ela é contra você. E você mesmo assim fala assim, filho... Pode morrer, porque eu amo tanto aquela pessoa que você pode morrer para eu poder me reconciliar com ela. Eu dou a tua vida para eu me tornar amigo dela de novo. Foi isso que Deus fez. Ele nos reconciliou para que a gente voltasse a ter o favor. Sabe? E, gente, é maravilhoso você poder estar num relacionamento, e a verdade é essa, que a gente está num relacionamento com Deus, onde a reconciliação não partiu de você, não depende de você, não depende das suas obras e depende única e exclusivamente dele. E todas as vezes que você se achegar a ele, você não vai receber um dedo na cara, culpa, condenação. Porque, vamos falar a verdade, como é que a gente constrói os nossos relacionamentos assim, ó, linear, eu e meu marido? Então você chega, você acha bonito, pega o telefone, conversa, manda uma mensagem, e sai para jantar, e tem um tempo de... Nossa, caramba, legal esse cara. E você, durante o dia, fala com ele. E aí você se casa, e você tem relacionamento, e você conversa, e é super gostoso e tal. E aí você, enfim, casou e tudo mais. Em dado momento do casamento, o que acontece? Eu acho que todo mundo que é casado aqui já passou por isso, ou às vezes pai, mãe, enfim. Do outro lado começa a vir uma setinha, uma acusação, uma apontação de dedo. E por conta disso, você que está aqui, você não quer brigar, você quer paz. Então, você começa a omitir algumas coisas, porque você sabe que se você falar do lado de lá, vai ter apontação de dedo, é ou não é? Então, por exemplo, às vezes, eu vou dar um exemplo aqui da vida real. Mulherada que gosta de uma comprinha. Marido quer aqui. Né? A gente sabe que às vezes esse é um grande problema nos casamentos. Então, filma aqui, aponta aqui a câmera que falou, fez um não bem bacana aqui que eu gostei, ó. Não, isso aí. E aí, o que acontece? Tu tá ali nas tuas comprinhas, chega a tua comprinha, e aí o marido, em vez de sentar e conversar, ele fala, amor, será que precisava? Vamos pensar, talvez a gente tenha outras prioridades. Não, já chega apontando o dedo. Comprou de novo. De novo você está comprando, eu não acredito, você está comprando. Todo dia chega coisa da Shopee, da AliExpress aqui em casa, eu não aguento mais. Chega e não sei o quê, e começa a brigar. E aí, o que você faz desse lado? Para não brigar, você já nem manda mais para o teu endereço, você manda para casa da tua mãe. Quem riu, manda para casa da mãe. Peguem aí, essa dica foi para vocês. Quem riu, manda para casa da mãe. Você já manda para casa da mãe. Daí você pega aquela roupa e você deixa no armário 3 semanas. Aí você usa e você está torcendo aqui. Ele não vai reparar, ele não vai reparar. Ele nunca repara nada, mas essa roupa ele vai reparar. Ele vai. E aí ele repara e ele fala, nossa, roupa nova. Aí você fala, não, tenho há 20 anos.
Gente, desde que a gente se conheceu, nossa, não lembra? Fui no casamento de Juliana. Quem é Juliana? Você não sabe. Mas você já entendeu? Aí ele, nossa, e passa, né? E aí o que acontece? São pequenas coisas que vão sendo um tijolinho que você vai colocando entre você e o teu marido. Porque do outro lado não tem conversa, e desse lado, para você não gerar problema, você continuar fazendo suas coisas, tu vai omitindo. E mesma coisa, às vezes o marido está com um problema no trabalho, ele chega para conversar com você, você fala, você também, você é um inútil, sabe? Você é acomodado, você tem que levantar, você tem que se impor, você tem que ir com o teu chefe, você tem que isso, você é aquilo, nananana, e você vai despejando em cima do teu marido. E aí o que acontece? Essa palavra gera tanta culpa e tanta condenação que quando ele tiver um problema no trabalho, ele não vai te contar. Porque ele sabe a tua resposta. E vai ser pior se ele te contar. Então ele fala, cara, eu vou passar por isso sozinho, eu vou contar para um amigo de fora. E é assim que o relacionamento, você vai colocando um tijolo e outro tijolo. E quando você vê, vocês estão afastados. Por quê? Porque de um lado tem a apontação de dedo e do outro tem a mentira. Por quê? Eu não posso ser quem eu sou porque tem a condenação. Eu não posso ser quem eu sou porque tem acusação. E a grandiosidade da morte de Jesus é que ele te libertou disso, de uma vez por todas, para que você possa ter um relacionamento com ele, onde não existe apontação de dedo e condenação. Só que muitas vezes é apresentado para a gente um Deus de acusação de dedo e de apontação, onde, olha, o Deus vai pesar a mão sobre você, né? Cuidado, e Deus ele ensina, Deus ele exorta, no amor e na palavra. Deus nunca ele vai te ensinar mandando uma situação ruim para tu. Essa doença Deus mandou para eu aprender. Então tu vai orar para quem? Se foi Deus que mandou. Não tem nem para orar por cura. Se for Deus que mandou, deixa ele. Não vou. Se ele mandou, eu tô fora. Então a gente tem que entender que existe uma liberdade tão maravilhosa em você se achegar com um pai que não está te acusando, não está apontando o dedo na tua cara, e é teu amigo, e você pode se achegar sem medo, você não precisa mentir, omitir, colocar uma máscara, você pode ser sincero de coração. O Salmo 51, Davi, quando escreve esse salmo, ele tinha acabado de pisar muito feio na bola. Quem sabe as histórias de Davi, não vou entrar nisso hoje, mas ele tinha acabado de pisar bastante na bola, e ele diz o seguinte: o Senhor gosta da verdade do íntimo. E Davi, mesmo tendo matado um cara para ficar com a mulher do cara, coisa pesada, gente, coisa pesada, matou um cara para ficar com a mulher do cara, ele faz esse salmo, e ele é considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas olha o que ele fez. Mas não é pelo que você faz, é pelo teu coração. E porque Davi, ele entendia o relacionamento que ele tinha com Deus, e ele podia falar assim: o Senhor gosta da verdade do íntimo. E eu queria encorajar vocês a ser verdadeiros com Deus. Às vezes de chegar e falar: Deus, não creio, não consigo crer, vejo milagre acontecendo em tudo quanto é lugar, não vejo em casa. Isso me faz duvidar que você existe às vezes, que você está olhando para mim. Porque Deus gosta da verdade do íntimo. Seja ousado em expor o teu íntimo para Deus, porque você não vai ter alguém apontando o dedo, falando que você não presta, te trazendo culpa, te trazendo condenação, porque Ele decidiu por vontade dEle, não pelas tuas obras, se reconciliar com você. Ele quis que você voltasse a ter o favor dEle. Ele quis te restaurar uma situação favorável anterior. Ele decidiu isso, e nada que você possa fazer vai mudar a posição dEle em relação a você. E isso vai fazer com que vocês comecem a crescer e amadurecer e ter um verdadeiro relacionamento com Deus. Olha o que diz o seguinte: tudo isso provém de Deus, não provém de você, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Não teve nada a ver com você, foi Deus com Jesus. E nos deu um ministério chamado Ministério da Reconciliação. Você está reconciliado, você tem paz com Deus. E a gente precisa ser essa pessoa que não traz o ministério da morte, que não traz culpa, que não traz condenação. Às vezes você faz coisa que Deus não faz, que os outros tu faz, cara. Tu aponta o dedo, tu quer mostrar o erro, tu quer porque quer que a pessoa mude, e você acha que ela vai mudar porque você está apontando o erro. Não vai. É a bondade de Deus que conduz ao arrependimento. Será que vocês se esquecem que é a bondade e não outra coisa? E Ele te deu um ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, não em você, nem nas suas obras, estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens. Ele não lançou em conta, ele não pensou, ele não botou na tua conta os teus pecados. Ele não vai olhar para a tua cara e te trazer culpa e condenação. Isso não vem de Deus.
Todas as vezes que você tiver... Eu fiz um curso uma vez chamado Veredas Antigas, que você tinha que trazer à memória pecado e confessar pecado e maldição hereditária. E tudo isso é contra o que o Espírito Santo faz. Ele não estava lançando em conta os pecados dos homens, mas aqui a gente vai lançar em conta os teus pecados. Comece a pensar nos teus pecados, comece a pensar numa maldição hereditária. Tua mãe já se separou, teu pai já se separou. Cuidado, você está casado, tem essa maldição hereditária na tua vida, temos que quebrar, temos que orar para poder quebrar uma maldição. E aí você começa a focar no pecado, na maldição, e você começa a ter consciência do pecado. Consciência do pecado. E o que o Espírito Santo quer é que você tenha consciência da justiça, do quão amado você é, porque é isso que verdadeiramente transforma. E ele nos confiou uma mensagem da reconciliação. Eu não posso abrir mão da mensagem da reconciliação. Eu não posso chegar aqui e falar qualquer outra coisa que não seja assim. Deus quer ter paz com você. Ele já tem paz, aceita a paz que já existe para você. Portanto, a gente é embaixador de Cristo. Sabe o que é embaixador? O embaixador da França, quando ele está aqui, ele faz valer as leis da França, aqui no Brasil, para quem é francês. Você não é desse mundo. Você é de outro mundo, você é do reino do céu. Só que você é embaixador de Cristo aqui. Então você é o cara que faz valer as leis de Jesus aqui. Você é a pessoa que faz as leis de Jesus valerem aqui na terra. E qual é a lei? A lei é, estou te dando o ministério da reconciliação. Você é responsável por fazer, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Você é um grande intercessor. Você está entre seções, entre o céu e a terra. A tua oração, ela tem o poder de trazer aquilo que já é a realidade dos céus aqui para a terra. Você é um embaixador, é aquele que faz valer a realidade do céu aqui na terra. Você é aquele que faz valer a realidade de cura, de paz, de família abençoada, de prosperidade, de salvação. Você é essa pessoa que tem esse poder na tua boca de anunciar o ministério da reconciliação. Então, por amor a Cristo, eu te suplico, reconciliem-se com Deus. Sabe por quê? Deus tornou Jesus pecado por aquele que não tinha pecado, para que nele, não em você e nos seus atos, nele, você se tornasse justiça. Essa palavra pecado a gente já estudou, é hamartia, é a natureza pecaminosa. Jesus, quando ele nasceu, ele não nasceu com a natureza pecaminosa, porque dentro da barriga da mãe, o sangue do bebê passa para a mãe, né? Tanto que a gente faz sexagem fetal para descobrir se é menino ou menina. Mas o da mãe não passa para o bebê. Hoje a gente sabe, cientificamente falando. Então Jesus, ele não tinha a natureza pecaminosa herdada por Adão, a hamartia, mas ele na cruz se fez natureza pecaminosa. Ele não tinha, mas ele se fez, para que agora toda ira de Deus, todo juízo de Deus recaísse sobre ele, para que quando você levantasse a tua mão e falasse, eu quero esse Jesus como Senhor e Salvador, a tua natureza que era pecaminosa fosse removida, e você ganhasse a natureza do próprio Cristo, Zoe, passasse a ser santo, separado para Deus. E a gente não pode menosprezar essa notícia para as pessoas. E aí a gente entra na questão do véu. A gente viu ali a questão que terra tremeu, pedras fenderam-se, a gente está falando sobre vida, mas o véu do templo se rasgou em dois. O que era esse véu do templo, minha gente? Tinha o tabernáculo, né? E você tinha 3 lugares no tabernáculo: átrio, lugar santo, santíssimo e santo dos santos. Santíssimo, isso, santo dos santos. E aconteciam várias coisas nesses locais. No último, que era o Santo dos Santos, você tinha a Arca da Aliança e a presença de Deus restrita lá dentro. Quem podia entrar? Sumo sacerdote, uma vez no ano, para aspergir o sangue do sacrifício, no dia do Yom Kippur, para saber se o povo estava perdoado. Se ele não morresse, o povo estava perdoado. Então, esse lugar, ele representava o quê? A presença de Deus, e ele representava o perdão de pecados. E ele era separado por um véu do templo. E a Bíblia diz que quando Jesus morreu, o véu rasgou de cima a baixo. Olha que interessante a gente ver como que esse véu era. Ele era azul, púrpura e carmesim, de linho fino torcido, com querubins de obra-prima se fará. Isso aqui é Deus dando a instrução para Moisés de como seria esse véu. E você vai colocar esse véu, Moisés, sobre 4 colunas de madeira, com ouro, tá? Sobre 4 bases de prata. E ele vai fazer separação entre o santuário e o santíssimo.
Essas eram as características do véu. E aí a gente começa a entender que tudo na Bíblia tem um significado e tudo aponta para Jesus. Um véu azul. Azul representa algo celestial, algo que vem do céu. Púrpura era as cores dos reis, sabe? A cor real, cor da realeza. Então você está ali, algo celeste, algo divino, mas um rei divino. E carmesim, cor vermelha, representava sangue, um preço a ser pago. E o material, linho fino torcido. Linho significa santidade. Era a roupa que os sacerdotes usavam. E ela representava pureza, santidade, algo santo. Mas ele era torcido, algo que foi moído, algo que foi machucado. Com querubins de obra-prima se fará. Falando sobre essa questão, é mais profunda, vou passar reto, senão não vai dar tempo. Querubins de obra-prima se fará. Coisas traz a realidade de coisas celestes. E aí você vai fazer o seguinte, Moisés. Você vai colocar ele em 4 colunas de madeira de acácia. Madeira, ela fala algumas coisas pra gente. Dentre elas, ela fala sobre o homem. Sabe, madeira, algo frágil. Mas ela é coberta de ouro. Ao mesmo tempo que é um homem frágil, o ouro é divindade, algo divino. Algo que é ao mesmo tempo homem, 100% homem e 100% Deus. Sobre 4 brases de prata. Prata significa redenção, perdão pleno, redimido, absolutamente redimido. E aí você tem todas essas características do véu, feitas minuciosamente para apontar para uma pessoa, Jesus. Aquele que era um rei celeste, que derramou o seu sangue, que foi totalmente torcido, que era plenamente homem e plenamente Deus, e ele veio para redimir a humanidade, para perdoar a humanidade. Antes de perdoar de ação pecaminosa, ele veio para tirar a tua natureza pecaminosa. E aí você lê isso em Hebreus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, aquele santuário que tinha a presença de Deus. Então, agora você da nova aliança, você tem que ter ousadia, sabe? Para entrar não pelo sangue de bodes, mas pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. O véu era Jesus. O véu era Jesus. Por isso que quando o véu se rasgou, foi quando Jesus morreu. Ele estava entregando a carne dele, para que agora a carne dele fosse esse novo e vivo caminho, para que a gente pudesse ter acesso à presença e ao perdão que antes estava ali dentro. Mas agora, através de Jesus, esse véu não existe mais. Esse véu, ele foi rasgado de cima para baixo, para mostrar que não foi um ser humano que foi rasgando de baixo para cima. Não. Foi iniciativa de Deus rasgar esse véu de cima para baixo, para dizer que antes a presença que estava aqui agora está disponível para você na tua casa, no teu quarto, no teu trabalho. O perdão que estava disponível para você uma vez por ano e era prazo, agora está 100% disponível, e a gente fala de um perdão eterno. Isso é demais, gente. Agora, aí ele diz o seguinte: agora que Jesus morreu, ele é o véu, não tem mais véu te separando de Deus. Você vai se achegar com verdadeiro coração. Aquilo que eu falei sobre relacionamento, sabe? A verdade do teu coração. Gente, seja verdadeiro. Fala, Deus, não acho que você está aqui. Não acho. Desculpa. Seja verdadeiro, porque agora você pode, com inteira fé, tendo os corações purificados da má consciência. E aí a gente vai entender rapidamente a dimensão desse perdão e a dimensão do acesso à presença. 2 coisas que a gente não pode perder a consciência. Sabe por quê? Porque Satanás, ele quer recosturar esse véu entre você e Jesus. Vocês lembram daquela música assim? Sei que na sala do trono está, eu quero ir para lá, pelo novo e vivo caminho. É esse versículo. Sei que na sala do trono está. Você está lá no Santo dos Santos. Ele não está no Santo dos Santos, ele está dentro de você. Ele está aqui agora. Esse vivo e novo caminho é hoje, é agora, é Jesus. Não existe, o Santo dos Santos é o teu quarto. O Santo dos Santos é aqui agora, é onde você está, é no restaurante, é na tua empresa. E a gente começa a ver que Satanás, ele começa a recosturar esse véu na nossa frente de novo. E a gente passa a não ter consciência da presença de Deus. E a gente passa a não ter consciência do perdão de Deus, que é um perdão sobrenatural. E ele afeta a nossa vida de uma maneira louca. Olha isso.
Paulo, ele tem mais ou menos, a gente acha que 14 livros escritos, porque não sabe se hebreu foi ele ou não, mas enfim, 14, vamos supor que fosse, né? 14 livros do Novo Testamento escritos por Paulo. Nenhum, absolutamente nenhum, Paulo cita confissão de pecados para você receber o pecado de Deus. Tudo bem. Perdão, isso, para você receber o perdão. E aí, você tem um único versículo na Bíblia, um único, que é 1 João 1,9, lá no final, que ele diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, ele é um versículo muito específico na Bíblia que atribui o seu perdão à confissão. Ou seja, tem algo que você precisa fazer da tua parte, calma, gente, eu vou explicar, para receber o perdão de Deus. E é muito bom a gente ter o controle disso, porque eu sei que se eu trabalhar 30 dias, eu vou receber o meu salário. Eu não preciso de fé para receber o meu salário. Eu preciso trabalhar. Se eu falar para você agora, você leva esse copo de água para mim lá no fundo que eu vou te dar 10ão, tu vai levar o copo e vai receber 10ão. Você não precisa de fé para receber os 10ão. Você precisa levar o copo. Você precisa fazer alguma coisa. Se eu falo para você que você tem que confessar o seu pecado para você ser perdoado, que é um perdão a prazo, tem uma coisa que você precisa fazer, que está no teu controle para receber o perdão. Então você não precisa de fé, você precisa confessar. E tudo, absolutamente tudo, é pela fé. O justo viverá pela fé. Eu recebo a cura pela fé, eu recebo prosperidade, família abençoada pela fé. Mas o perdão não, o perdão é pela confissão, não é pela fé. Peraí. Então vamos tentar estudar isso aqui para a gente nunca mais ser enganado. E entender qual que é a dimensão desse perdão. A gente tem que entender sempre o contexto histórico. Então, quando João escreve essa carta, ele escreve para pequenas igrejinhas nas casas, tipo os nossos sermos. E o que estava rolando? Os gnósticos estavam indo até eles e dizendo bem assim, ó, Jesus não existe. Jesus veio em carne, não veio. Não veio em carne. Jesus ressuscitou. Não, Jesus não ressuscitou. E vou falar uma coisa para vocês. O Espírito do Cristo veio sobre um homem e depois se retirou. Tá? Pecado não existe, pecado não é real. E outra, tem coisas que só nós gnósticos sabemos, são mistérios que Jesus e Deus revelou pra gente, a gente não pode revelar para vocês, era como se fosse uma seita. E aí, se você for ler 1 João capítulo 1, é João combatendo os caras, falando assim, ô gente, a gente viu desde o princípio, a gente ouviu, a gente viu com os nossos olhos, a nossa mão tocou. Que isso? Não, existiu, não vem dizer que não existiu, não. A gente viu, a gente ouviu, a gente viu, não vem falar que Jesus não existiu, tá? Então a gente vai falar essas coisas para vocês, gnósticos, para que agora vocês tenham comunhão com a gente. Então esse capítulo 1 é para falar para pessoas que não tinham comunhão com quem aceitou Jesus. E aí ele começa dizendo, olha só, essa mensagem a gente ouviu, a gente anunciou, não tem mistério, não tem nada escondido. Parem de falar desse negócio de mistério, que tem coisa que não tem, porque Deus é luz, nele não há trevas. Se chegar alguém aí, falar que tem Jesus e falar que tem coisa escondida, não vem da parte de Deus. Se dissermos que você tem comunhão com ele, você anda na treva, você está mentindo. Se chegar alguém aí e falar assim, ó, eu tenho Jesus, mas temos mistérios, não acredita. Mas se você andar na luz, como ele é em luz, você tem comunhão. Então, ó, outra coisa que eu vou te falar para você. Se você disser que você não tem pecado, você está se enganando. O pecado é real, o pecado existe, Jesus existe. Parem de escutar esses gnósticos, pelo amor de Deus. E aí ele finaliza. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quer dizer, que quando eu peco, eu me torno injustiça. Porque eu preciso me purificar de toda injustiça através da confissão. Então, caramba, pequei, acordei 8 horas da manhã, briguei aqui com meu marido, pequei. Eu que era justa e santa, pum, me tornei injusta. Pai, me perdoa porque eu acabei de brigar com meu marido. Pum, me tornei injusta de novo. Tá. Saí no trânsito, dei um grito, me tornei injustiça. Caramba, eu estou injusta de novo. Jesus, perdoa aqui que eu gritei, não queria ter gritado, acabou sendo sem querer. Pum, perdoado. Então quer dizer que é uma grande esquizofrenia espiritual, onde você se torna justo, injusto, justo, injusto o dia inteiro. É uma loucura. Espírito Santo sai, Espírito Santo volta. Espírito Santo sai. Cadê o Espírito Santo, gente? Está no meio do caminho, você já pecou, voltou. Cadê esse homem, gente? Volta. Então,
Quer dizer, se você ler e interpretar dessa forma, você se torna injustiça toda vez que você peca. Vamos no original? Se confessarmos o nosso hamartia, se você confessar a sua natureza, e você faz isso uma vez na sua vida quando você aceita Jesus, você confessa, Jesus, preciso de você, não dou conta sozinho, e você confessa essa natureza, e essa natureza é removida. Isso aqui é um convite para você confessar a tua natureza, e você agora aceitar Jesus como Senhor e Salvador e nascer de novo. Ele estava dando um recado para os gnósticos, olha só, se vocês confessarem a tua natureza, Ele é fiel e justo para te perdoar todas as tuas ações pecaminosas e te purificar de toda injustiça, fazendo você se tornar agora justiça, de uma vez por todas, não pelos seus atos, mas por conta do que Jesus fez. E aí ele muda o tom no capítulo 2. Meus filhinhos, vou falar para vocês agora, tá? Essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem, não façam isso. Vocês não nasceram para isso. Mas, se alguém pecar, e ali está falando de errar o alvo, de ação, confesse o seu pecado para ser perdoado. Não. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo, e Ele te torna propício pelos seus pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos do mundo. Quer dizer que muda a forma de acessar o perdão. A primeira é pela confissão, e a segunda é quando você entende que Jesus é suficiente. Você já tem um advogado com o Pai, e Ele te torna propício pelos seus pecados. Então, Bruna, eu não posso confessar pecado. É pecado confessar pecado? Não. Você pode confessar pecado. Você não está num relacionamento íntimo com teu pai? Tem gente que tem necessidade de falar, pai, eu fiz isso de errado. Me perdoa. Só que a gente está errado quando a gente associa o recebimento do perdão à confissão. Porque antes de você confessar, a verdade dos fatos é que você já está perdoado. Antes da confissão, porque o perdão, assim como a cura, assim como a prosperidade, você acessa pela fé. Assim como você já é curado antes da doença chegar, assim como você já é próspero antes do problema, e você acessa isso pela fé, você já é perdoado antes do cometimento de pecado. E você acessa isso pela fé. Cara, eu gosto de confessar pecado, tudo bem, não tem problema, confesse. Só que a gente tem que mudar uma chave para entender que você acessa o seu perdão não pela sua confissão, porque como tudo na Bíblia, o justo viverá pela fé, e você acessa o seu perdão quando você crê que você é perdoado. E não tem nada mais gostoso do que você falar com Jesus e você falar, pai, caramba, eu sei que eu já sou perdoada. Isso te constrange muito mais a mudar do que você pediu o perdão e fui perdoada. Agora eu acessei o perdão. Mas quando você já começa, meu Deus, olha o que eu acabei de fazer, e você já me perdoou, caramba, que Jesus, como isso te fortalece? Olha o que diz Hebreus 9:12, havendo efetuado uma eterna redenção, Ele efetuou um eterno perdão de pecados, e a gente acessa esse perdão pela fé. Gente, isso muda a nossa vida, você de uma vez por todas entender que não existe um véu entre você e o perdão. Você já está dentro do perdão. Antigamente tinha um véu que te separava do perdão. Agora não existe mais. Você já tem acesso a esse perdão e ele é um perdão eterno. E sabe como que isso muda a nossa vida? Porque a gente faz isso nas relações horizontais. Às vezes, a gente não consegue perdoar o outro. Sabe por quê? Porque você não entendeu o quão perdoado você foi. Você não entendeu o quão perdoado você foi. Quando você começa a entender o tamanho do perdão que foi concedido para você, começa a ser inevitável você liberar perdão para as pessoas. Então, geralmente, as pessoas que elas têm muita dificuldade de perdoar é porque elas falam assim, mas você não sabe o que ele fez para mim. Cara, eu tô falando aqui de coisa pesada, Bruna. De pessoa que me traiu, de pessoa que me roubou, me passou a perna, me abusou dos meus filhos. É pesado demais. Sabe por quê? Porque você está olhando para o que a pessoa fez. Eu vou te convidar nessa manhã, se você é uma pessoa que precisa perdoar alguém, a não olhar para o que essa pessoa fez para você, mas olhar o que Jesus fez por você. Porque conforme você vai tendo a dimensão do que Jesus fez por você, e você pode até falar assim, Bruna, mas eu não era um assassino, eu não era uma pessoa má.
eu sei, Jesus me perdoou e tudo mais, e agora eu estou reconciliado, mas, cara, não foi perdão, assim, porque eu nunca fiz nada tão chocante, nunca abusei ninguém, nunca... Você não entendeu o tamanho da dívida. Você não entendeu o tamanho da dívida. Sabe por quê? Porque mesmo sendo uma pessoa incrível, sem Jesus você ia passar a tua eternidade inteira no inferno. Então você não entendeu o tamanho da dívida. Quando você começa a entender o tamanho da dívida, o que foi preciso fazer para ser paga essa dívida, e que você... isso começa a te abrir o olho para a dimensão desse perdão. Meu Deus, eu fui muito perdoado. Quem foi muito perdoado, perdoa. Então, o meu convite para você que precisa perdoar, não é olhar para o que a pessoa fez, porque às vezes é pesado, gente. É pesado demais. Mas eu te convido a olhar para quem te perdoou. Olha o que Paulo fala em Efésios. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus no passado perdoou vocês em Cristo. Então, todas as vezes que alguém fala assim para mim, Bruna, eu estou com uma dificuldade louca de perdoar. Eu falo assim, você sabe o tanto que você foi perdoado? E eu trago ali a mentalidade para a pessoa do tanto que ela foi perdoada. Foca nisso, porque naturalmente, como você foi perdoada, perdoa também. E aí a gente começa a entender o seguinte, que a Bíblia, eu comecei falando aqui, gente, Velho Testamento e Novo Testamento. Então tem coisas que você precisa parar e entender. Senão não faz sentido. Como é que você tem lá em Isaías descrito o seguinte? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus. Os seus pecados, Bruna, fazem separação entre você e Deus. E eles encobrem o seu rosto. Tem um véu ali, encobrindo o rosto, para que Deus não te ouça. Caramba, então eu não vou nem pedir perdão, porque se ele não vai me ouvir, ele não vai me ouvir, gente. Acabou para mim aqui. Se o meu pecado está me separando de Deus e ele não vai me ouvir, eu não vou nem orar. E isso começa a te paralisar. Sabe? Você começa a ser paralisado. Mas isso aí, gente, a gente tem que entender. É doutrina para velha criatura. A gente não pode pegar isso e associar com o Deus que disse isso para você hoje. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, e diz, e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Então, como é que uma iniquidade te separa de Deus, mas ele está dizendo, eu não estou lembrando mais disso. Eu não lembro mais, você está lembrando, mas eu não me lembro. Eu estou aqui pronto e disponível para viver um relacionamento com você, para você desfrutar da presença. E minha pergunta é, qual é o véu que tem feito com que você perca a consciência do perdão e da presença de Deus? E da grandiosidade da presença. A gente tem uma mania de falar assim, vamos entrar na presença, porque agora eu vou entrar, gente, não estava fora, eu vou entrar. Você nunca sai, você não sai. O quão espetacular seria a nossa vida se a gente tivesse consciência 24 horas por dia da presença de Deus. Você tem noção? Cara, a gente acorda ansioso, com depressão, triste. Se você entender assim, caramba, Deus está aqui. O Espírito Santo que ressuscitou Jesus está aqui. Sabe o que Salmos vem dizer para a gente? Na presença de Deus, a plenitude de alegria. Por que às vezes a gente acorda triste, ansioso, se na presença de Deus tem plenitude de alegria e esse Deus mora dentro de você? Porque você perdeu a consciência da presença, você esqueceu da presença. A gente acha que a gente acessa a presença quando a gente entra por aquela porta. E aí a gente louva, e a gente chora, e a gente se derrama, e a gente sente, senti a presença, entrei na presença, saí da presença. Agora começa o dia a dia, labuta, choro, problema. Mas o que acontece aqui de tão diferente que não acontece na tua casa? Você perde a consciência da presença. Aqui você vem com a consciência ligada, lá tem a presença de Deus. Lá eu vou ouvir falar de Deus. E aí você sai daqui, você desliga a consciência da presença. Como se lá fora ele não fosse com você. Como se você precisasse de algo escandaloso para acessar a presença. Uma oração maravilhosa, algo incrível. E você perde. Você perde de viver isso no teu quarto. Você perde de viver isso no trânsito. Você perde de viver a grandiosidade da presença de Deus. E essa alegria, independente do que você vê, porque a alegria, a plenitude da alegria não está na circunstância, está na presença que já está dentro de você. A gente não pode perder isso.
E essa é a estratégia de Satanás. A estratégia de Satanás é fazer com que você perca essa consciência e costurar esse véu, para que você perca a consciência da grandiosidade do que é andar na presença. E a gente vai menosprezando a presença, a gente vai reconstruindo o véu. Sabe o que a gente faz? Pastor, eu preciso que você ore, ou eu preciso do teu aval para tomar uma decisão. Cara, tua dependência está no pastor ou está em Deus? Sabe o que a gente faz muitas vezes? Vamos pensar numa padaria. Eu sou cadeirante e eu quero comprar um pão. Tem uma rampa de acesso, eu consigo subir e comprar o pão na padaria. O que a gente vê hoje em dia acontecendo? Eles tiram essa rampa de acesso. Eu sou a sua rampa de acesso para você receber o pão. E aí? E aí você fica refém de uma pessoa, refém de um pastor, refém de alguém fazer uma oração, refém. E você constrói esse véu que já foi removido, a presença está disponível para você. E você coloca entre você e a presença uma pessoa que você acha que tem mais acesso que você. Porque você foi ensinado a isso. E aí quando acontece alguma coisa com essa pessoa, você desiste de Deus. Eu estava falando, não lembro com quem essa semana, que a pessoa falou, ó, era dependente da pessoa, o pastor tinha que orar, tinha que abençoar. Se o pastor não dissesse sim, não dissesse não, não fazia. O pastor foi descoberto fazendo um monte de besteira, saiu da igreja, ela desistiu de Deus. Porque para ela não consegue mais ter acesso a Deus, o acesso era através dele. Ele era a rampa de acesso, você tem acesso pleno à presença. Você não precisa de ninguém entre você e a presença. Logicamente, a gente está aqui como igreja, vamos orar junto. O que você está precisando de mim, estou precisando de você? Vamos orar juntos, estamos juntos nessa vida. Mas entenda que você tem acesso tanto quanto qualquer outro. E isso é grande demais. E a gente está finalizando já. E aí a gente começa a entender o seguinte. O que pode te separar da presença? O que pode te separar de Deus? Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem o anjo, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus, gente. Olha o que Davi vem falando. Se eu subo aos céus, lá está. Se eu faço a minha casa no mais profundo abismo, lá está. Se eu tomo as asas da alvorada, a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Nada, absolutamente nada te separa da presença de Deus. Bem. Antes só de vocês começarem a tocar, eu vou finalizar com isso, aí pode, porque vocês vão entender. O que a gente tem colocado, vocês vão dizer, calma, senão vai começar, daí eu vou fazer um negócio, daí não vai dar certo, então eu já tô... O que a gente tem colocado no lugar de Jesus para nos ligar a Deus? E a gente vai em diferentes religiões e a gente entende que você precisa fazer sacrifício, trazer não sei o que, fazer caridade para você se ligar, para você se ligar, para você se ligar. Mas o que a gente tem colocado no lugar de Jesus para a gente se ligar a Deus? E olha que interessante, João, quando chama Natanael para andar com ele, ele diz o seguinte, na verdade eu te digo que daqui em diante, de agora em diante, você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Isso é uma referência sobre um sonho de Jacó lá em Gênesis. E sonhou. E eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava os céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E aí vem Jesus dizendo o seguinte, de agora em diante, eu te digo, que você vai ver o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus é essa escada que foi posta aqui, para fazer com que você acesse o céu na terra. Você entende a grandiosidade de que nada pode substituir Jesus? Nada que você possa fazer, dar ou entregar substitui a grandiosidade disso. Eu não sei se vocês lembram daquela música, por isso que eu pedi para a banda não tocar, da Rosas de Saron. Que como é que essa mesmo Gente, essa música é maravilhosa. Aquela começa assim, ó. Quando me perdi... Pode cantar comigo se souber. Vamos lá, Curitiba. Você apareceu. Pensa em Jesus, ó. Me fazendo rir do que aconteceu. Vamos comigo. E de medo olhei tudo ao meu redor, só assim enxerguei
e agora estou melhor. Você é a escada da minha subida, você é o amor da minha vida, é o meu abrir de olhos do amanhecer, verdade que me leva a viver. Gente, isso é sobre Jesus. Ele é a escada da nossa subida. Ele é o amor da nossa vida. Depois vocês escutem essa música em casa com a perspectiva do que Jesus fez por mim e por você. Não existe outra escada para você acessar o céu que não seja Ele. Ele é a escada. E ele diz para Natanael, de agora em diante você vai ver os anjos subindo e descendo, porque sou eu que faço o reino de Deus descer. Venha a nós o teu reino. Não existe mais nenhum véu entre você e a presença. É isso que faz você mudar. Jovem, entenda. Quando você entra numa balada, a presença de Deus não fica, ela entrou com você. E a consciência da presença de Deus é o que te transforma. Imagina o quão maravilhoso seria se a gente pudesse trocar uma chave dentro da gente, para que a gente vivesse consciente da presença. Meu Deus, você está aqui. Jesus, você está aqui. Essa escada que me liga ao céu está aqui. Você escolheu vir, para que agora eu pudesse ter você 24 horas por dia, 7 dias por semana. E a consciência da presença, ela vai te transformando de uma maneira que você fala, gente, Jesus está aqui. Jesus, o que você quer que eu fale para o meu marido? Como você quer que eu converse com os meus filhos? Eu não quero tomar nenhuma atitude, porque você está aqui. Entenda que no nosso meio, a honra, ela se dá quando a pessoa não está na nossa frente. É fácil eu não paquerar ninguém enquanto meu marido está do meu lado, mas e quando ele sai? Será que eu não dou uma olhadinha? Eu honro quando ele não está presente. Mas com Deus é diferente. A honra se dá na presença. Porque ela não sai dali. Ela está ali, naquele momento com você. E você honra na presença. Você honra na presença. Sabe, você honra na presença. Quando você está prestes a cometer um pecado, lembra, a presença está aqui. Meu Deus, e essa presença, ela te constrange de uma maneira que você começa a ser transformado, porque o teu véu se rasgou e você entende, eu tenho acesso 24 horas por dia, 7 dias por semana a essa presença avassaladora e transformadora. Eu tenho acesso a esse perdão, Pai, eu quero crer nesse perdão e receber esse perdão, para eu conseguir de uma vez por todas perdoar as pessoas, não mais lembrando do que elas fizeram, mas do que você fez por mim, Jesus. Obrigada, Pai. Se vocês quiserem ficar de pé, a gente vai cantar mais uma música e eu vou orar por vocês. Você pode levantar sua mão.
Você sabe o que impede de você viver o reino? Você sabe o que é? Vocês estão me escutando aí? Você sabe o que impede de você viver o reino? De acessar essa escada que a Bruna acabou de ler? É a sua consciência. A sua consciência que Satanás te faz todo dia pensar no pecado. A verdade é, você não consegue confessar todos os pecados que você comete o dia inteiro. Ou você lembra o que você já fez de manhã, você lembra o que você já vai... É impossível. Então você está na esquizofrenia, como a Bruna falou, eu sou santo, sou puro, eu sou injusto, eu sou justo. Mas Deus está dizendo para você, ei, presta atenção, você é justo porque eu te fiz justo. Você é santo porque eu te fiz santo. Então essa escada agora, eu que coloquei para você viver o reino aqui na terra. E a religião, presta atenção, a religião, ela incutiu na sua cabeça que você precisa pagar um preço para subir nessa escada para viver o reino aqui. Que você precisa contaminar a tua cabeça e te deixa escravo. Essa palavra que a Bruna leu ali, só um pouquinho porque eu estou louco a beça. Essa palavra que a Bruna leu ali, confesse o teu pecado. Sabe o que essa palavra quer dizer no original? Homologueu. Você sabe o que significa homologueu? Falar a mesma coisa que Deus já disse a teu respeito. Cara, você sabe o que Deus disse a teu respeito, Gabriel? Você sabe o que Deus disse a teu respeito? Você sabe o que Deus falou a teu respeito? Você sabe o que Deus falou a teu respeito? Ei, você é um filho amado, perdoado, lavado e remido pelo meu sangue. Ele não falou pra você, ó, eu vou te botar pra baixo porque hoje você errou. Eu não vou te acusar porque hoje você fez isso. Você perdeu a tua salvação porque você acabou de fazer isso, aquilo, outro. Não, quando você erra, ele pega você pela mão, assim como ele pegou Pedro afundando e diz, ei, olha no meu olho e veja o quanto eu te amo. Essa palavra homologueu significa confesse. Então, em vez de você ficar perdendo tempo declarando o pecado, declarando o quanto você errou, o quanto você é falho, começa a focar nele, dizendo o quanto ele é bom, o quanto ele é fiel, o quanto ele é imutável, o quanto ele te ama. Satanás quer bagunçar a tua cabeça e você precisa de uma vez por todas alinhar a tua mente na escada que vive o reino aqui na terra. E essa escada se chama Jesus Cristo. A gente precisa viver de uma vez por todo o reino. A gente precisa viver esse reino, e esse reino é acessado pela fé. Há pessoas aqui precisando liberar perdão. Eu vim aqui até para falar mais sobre isso. Há pessoas aqui que estão me escutando, precisando liberar perdão. Achando, não, tá tudo certo, depois eu perdoo. Cara, perdão é um ato de fé, não de sentimento. Você perdoa não porque você acha que você tem que perdoar. Sabe, eu tanto tá sentindo fogo. Esquece isso. O justo não vive por aquilo que vê, ele vive por fé. E perdão é um ato de fé. Feche teus olhos. Se você quiser, liga aquela pessoa
estiver me escutando nessa manhã, onde você estiver escutando essa palavra nessa manhã, que você entenda de uma vez por todas que a tua consciência não te barre mais, que você acesse essa escada da vida, esse reino já está aqui. Nós não vamos, ele já está aqui. Jesus, eu quero liberar perdão sobre aqueles que me fizeram mal. Eu quero liberar agora pela fé aqueles que me maltrataram, que me xingaram, que falaram, que mentiram, que caluniaram, que abusaram de mim, que quiseram me dividir. Eu sei que eu sou muito perdoado. Eu sei que eu sou perdoado. Eu também quero pedir perdão. Todas as coisas, muitas das vezes que fazemos, esquecemos. Todas as falhas e erros. Tudo que eu tenho é teu. Minha casa, minha família, meus sonhos, essa igreja. Como não perdoar se eu fui muito perdoado? Você me livrou da morte. Você me livrou da morte eterna. Então tudo após isso se torna banal. Por isso que eu perdoo. Tudo após isso se torna banal. Por isso que eu escolho andar em perdão. Obrigado porque quando eu estou afundando naquela água, Jesus, quando a minha fé esmoreceu, você não ficou rindo de mim. Você não ficou falando bem feito, tá vendo? Você estendeu a mão, me pegou no colo e me carregou de volta pro barco. Espírito Santo de Deus, preciso de ti, Pai. A gente está encerrando, se você quiser, fica à vontade. Eu também vai ser de novo. Sem máscara, cara, sem máscara. Sem máscara, entrega o que está doendo, sabe, no teu coração. Na tua mente, aquilo que está te perturbando, entrega. Não entrega só, entrega o teu psicológico, porque é aqui que começa todas as coisas. Entrega teu coração, entrega teu psicológico, tua psique. Tudo que eu tenho é Cristo, tudo que eu sou é teu. Casa, meu dinheiro, meu destino. Vamos levantar a nossa voz e dizer o quanto Ele é lindo. Tudo que eu tenho. Tudo que eu sou é teu, filho. O que? Minha casa, meu dinheiro, meu destino, tudo é tudo que eu tenho é teu. Isso.
Você veio aqui hoje convidado por alguém e Deus te curou. Mas há uma pessoa que Deus tirou da casa dele para poder estar aqui, dizendo: eu vim aqui, meu filho, por sua causa. Eu quero virar o rei da tua vida. Eu quero me tornar o teu tudo. Eu não estou te chamando para uma religião, eu não estou te chamando para um passo de mágica, estou te chamando para um relacionamento. A igreja fica de olho fechado, por favor. Se essa palavra tocou no teu coração de alguma forma, levanta tua mão que eu quero olhar para você nessa hora. Amém. Noite de salvação, mantém sua mão levantada. Você que nunca declarou, confessou Jesus Cristo como teu Salvador. Eu queria que a igreja orasse comigo, dizendo: Jesus, eu quero declarar em alto bom som que você é o meu único, insuficiente Salvador. Dê uma salva de palma, igreja. Você que levantou a mão, eu queria que no ato de coragem, de fé, agora está todo mundo de olho aberto. Se levantasse a mão bem alto comigo, amém? Pode levantar, a gente não vai te expor. Amém? Essa galera aí, igreja, jovem, foi todas as que aceitaram Jesus confessando publicamente. Eu queria que vocês da igreja dessem um abraço. Quem está aí, ó, noite de manhã de salvação, cara. Noite de cura, noite de perdão, de liberação de perdão. Amém? Deus é bom, cara. Vocês estão liberados. Excelente semana, excelente domingo. Deus é bom demais, cara. Viva o reino. Viva o reino que já foi estabelecido aqui. Ele te ama. Amém? Deus abençoe, tá? Vai abraçando, chorando. É isso aí, cara. Vai cantando. Não vai embora sem falar com as pessoas que estão do teu lado, não. Eu quero falar com vocês também, tá?